Lá estou aqui com o nosso amigo, pastor, que segue a linha calvinista, e hoje ele vai defender o calvinismo, que o calvinismo defende, e explicar o que é esse pensamento, enquanto nós vamos debater algumas ideias, tá? Então ele vai se apresentar, peço a vocês que fiquem todos atentos, vejam até ao fim, não tirem suas conclusões precipitadas. Então, o pastor está com a oportunidade de se apresentar e dar a introdução ao que ele vai defender nesse debate. Fica à vontade, pastor. Olá, então, mais uma vez aí, nosso querido companheiro aí de debate, né, o Railan. Quero agradecer, né, pela oportunidade que nós estamos tendo, né, de poder estar trocando informações a respeito, né, das coisas concernentes à soberania de Deus, a doutrina da salvação, né, por quem Cristo morreu. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Francisco José de Abreu Vieira, mais conhecido como pastor FJ. Sou casado, tenho 5 filhos, tá vendo ali? Crescer e multiplicar, né? E sou pastor aqui em Moçambique, na África. Já vivo aqui há 13 anos. Então, sou pastor de igreja local, também trabalho com proteção de igrejas, formação de liderança local, dou aula na seminário da União Batista Moçambicana, também dou aula num seminário chamado RTM Academy, nos Estados Unidos, onde leciono a matéria de Cristologia. Então, é um grande prazer poder estar aqui. E, né, o Railan me convidou, né, para esse debate e para tratar exatamente das coisas concernentes à salvação. Então, só para a gente poder rapidamente fazer aqui uma explanação de forma resumida, eu advogo, né, da teologia reformada. Eu sou um pastor batista reformado do movimento aliancista, milenista. Então, eu corroboro da Confissão de Fé Batista de 1689 e eu acredito que falar sobre a eleição, sobre a predestinação, não é algo, né, a priori, não é algo que era um problema para o povo que Deus escolheu no passado, né, falando isso de veterotestamentário, até porque os judeus eles sempre aceitaram normalmente o conceito de eleição. Isso não era um tabu. Então, falando rapidamente sobre eleição, isso nunca foi um problema para o povo de Israel. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, né, nós vamos ver que isso começou a ser difundido, apresentando, né, e mostrando que nas coisas concernentes à soteriologia, né, a doutrina da salvação, Deus sempre teve um povo escolhido. Ele sempre teve um povo por quem o Messias da promessa iria um dia vir para resgatar este povo. E ele veio. Nós vamos ver que essa doutrina foi amplamente difundida pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver também que ela foi explanada pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver que ela também foi registrada pelo apóstolo João, por Lucas, pelo apóstolo Pedro. Ou seja, na igreja primitiva isso não era um problema. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa caminhada aqui, né, aí no Brasil, né, de tarde aqui à noite. Então, assim, nós vamos também perceber que essa doutrina da predestinação, da eleição, ela não era um problema para os pais da igreja, para os patriarcas da igreja, né, como, por exemplo, Policarpo, como Irineu, como Eusébio. E eu vou além disso, né, Agostinho de Hipona, né, que era um bispo católico, ele advogava e defendia a ideia da soberania de Deus naquilo que concerne a salvação. E ele teve um debate, né, com um homem chamado Pelágio, onde Pelágio foi exilado e as ideias de Pelágio, né, naquilo que diz respeito ao livre-arbítrio, foram totalmente rejeitadas. Ou seja, historicamente falando, a doutrina da predestinação, da eleição, ela caminha por uma linha histórica que começa de Gênesis até Apocalipse, e ela vai adentrar dentro da própria história da igreja primitiva. Claro que ela vai ser esquecida pela igreja católica por um tempo, a partir de Constantino, isso vai trazer algumas implicações,
até porque Constantino bebeu do arianismo, ele termina o seu tempo como um ariano, né? E aí nós vamos ver que vai reaparecer o movimento da crença, da doutrina da predestinação, com pré-reformadores, né? Como os valdenses, né? Seguidores de Peter Valdo, como os russitas, seguidores de John Hus. Nós vamos ver também que os lollardos, né? Os seguidores de Wycliffe, começaram a advogar novamente da doutrina da predestinação. E nós vamos ver esse realizamento em Lutero. Eu estou só fazendo essa explanação para a gente poder ver que na linha do tempo, da história da igreja, isso não era um problema. Nós vamos ver que Lutero, na reforma do século XVI, ele vai trabalhar fortemente as doutrinas da graça, nós chamamos de doutrina da graça, e que a predestinação, a eleição, ela fazia parte, né, ativa dessa realidade da igreja. E Lutero vai combater contra Erasmo de Roterdã quando ele escreve, né, De Servio Arbitrio, ou seja, a prisão do arbítrio contra Erasmo de Roterdã. Nós vamos ver que, passando mais para frente, né, nos movimentos pós-reformas, né, os reformadores de segunda geração, nós vamos ver Melanchthon, Zwinglio, John Knox, eles trabalhando fortemente a doutrina da eleição e da predestinação. E nós vamos ter o nosso ápice, né, do movimento calvinista na pessoa de João Calvino. Né? O João Calvino ele escreveu muito nas suas Institutas, e no puritanismo é que nós vamos ter a maior ascensão do calvinismo na história da humanidade. Nós vamos ver que vai haver um novo declínio, porque sempre é um novo declínio, com aquilo que nós chamamos da teologia mais humanista, onde, por meio do iluminismo, do renascentismo, por meio do romantismo, da própria teologia liberal, do próprio teísmo aberto, o homem agora passa a ser o centro de todas as medidas. Aquilo que Deus era o centro, agora o homem passa a ser o centro. Ou seja, agora com esse humanismo, com essa diluição da teologia, o homem começa a achar que ele é um Deus e que ele é que decide sobre as suas coisas, sobre a sua vida, sobre a quem ele vai servir, etc. Então, de forma resumida, a doutrina da predestinação releva a doutrina bíblica. Tanto os arminianos quanto calvinistas acreditam na doutrina da predestinação. O que vai diferenciar é como se dá, qual é o modus operandi de cada uma dessas duas correntes. E que nós vamos poder debater com mais afinco a partir de agora. Então, me apresentando aqui para alguém que não me conhece ainda, a maioria dos inscritos já me conhece, sabe meu nome, me chamo Railan, também sou casado, tenho apenas um filho, o pastor já tem 5. Então, pastor, eu vou defender o que no protestantismo seria o arminianismo, que se alinha melhor com a doutrina católica. O que eu vou defender, na verdade, é a visão católica, mas eu posso chamar ela também de arminianismo, porque se há alguma diferença, é muito, muito pequena essa diferença. Então, nós vamos trabalhar sobre o tema: Deus predestina o homem de forma que o homem não tenha o livre-arbítrio, ou Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Deus também considera a vontade do homem. Vamos trabalhar em cima desse ponto. E o pastor pode iniciar fazendo uma pergunta, primeiro questionamento, nós vamos trabalhar dessa forma, eu vou responder e depois o pastor comenta, certo? Então pode ficar à vontade, pastor, e fazer a sua pergunta. Você me colocou na pimenta agora, eu começando fazendo as perguntas, né? Não tem problema, pode ficar à vontade. Olha, então assim, eu acredito que para que a gente possa trabalhar sobre livre-arbítrio ou predestinação, né, ou a gente vai trabalhar aí, né, por quem Cristo morreu, né, acho que é uma ideia assim mais abrangente, mais teológica. Eu queria saber, né, de você, o que é minha primeira pergunta, tá? Qual é o conceito que você tem de livre-arbítrio? O conceito de livre-arbítrio. Vou falar assim, biblicamente. Nós vamos discutir dentro da Bíblia, porque estou falando com um pastor protestante, então vamos para a Bíblia. Quando eu venho falar de livre-arbítrio, eu venho falar de liberdade de escolha. O homem ter também uma autonomia para decidir sobre as suas obras, seus atos e suas consequências. Então, o homem, ele não tem os seus atos
nos mínimos detalhes decretados por Deus. É isso que eu vou defender, ou melhor, é isso que eu defendo, porque o homem tem uma esfera de liberdade para a sua ação, podendo escolher entre o bem e o mal. Como a própria Escritura ela nos atesta, Deus diz, propõe ao homem a morte, a vida, a bênção e a maldição. O homem que escolha. Deus ainda dá a colher de chá e diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, liberdade de ação que Deus dá ao ser humano, e isso também se aplica concernente à salvação. Ok. Já? Já? Foi rápido? Foi rápido, né? Ok, eu entendo que dentro de um conceito, né, do que seja o livre-arbítrio, eu entendo assim, né, muito respeitosamente, que esse é o conceito mais básico e raso do termo, né, da etimologia da palavra. Né? A gente pode explaná-lo muito mais profundamente, porque, na verdade, a palavra livre-arbítrio ela nem existe nas Escrituras. Esse ônus de provar que o livre-arbítrio existe realmente é dos arminianos. Mas quando a gente fala da palavra livre-arbítrio, do conceito, eu entendo que o conceito de livre-arbítrio ele vai muito além daquilo que o irmão disse. Eu acho que isso aí é um aspecto que nem está relacionado com o livre-arbítrio propriamente dito. E eu vou dizer por quê. O conceito de livre-arbítrio dentro da sua raiz etimológica, eu vou tentar dar um exemplo aqui para a gente poder fazer com que todos percebam. Né? O livre-arbítrio é como um árbitro de futebol. Né? Um exemplo, né? Eu não sei qual é o seu time, eu torço para o Flamengo. Vamos supor que vai jogar Flamengo e Vasco. O árbitro de futebol, ele pode torcer para um dos dois times? A resposta é óbvia, né? Não, porque se ele torcer para o Flamengo ou para o Vasco, um dos dois times será beneficiado, não é isso? Ou seja, o arbítrio deste árbitro não pode estar manchado, maculado. Não é isso? Ou seja, o livre-arbítrio é o poder que o homem tem de tomar decisões sem nada que o incline para decidir. Ou seja, todo ser humano na Terra, ele toma decisões baseadas em sua vontade, em sua natureza. Um exemplo, eu acredito como reformado, como calvinista, que Adão e Eva eles tiveram livre-arbítrio. Por que eles tiveram livre-arbítrio? Porque todas as decisões de Adão e Eva antes do pecado eram tomadas sem que nada o inclinasse, sem que uma natureza pecaminosa tomasse essa decisão juntamente com a sua vontade humana. Por isso que eles eram livres no Éden. Eles estavam livres, não havia pecado. Quando o homem peca, ele se torna escravo da sua vontade, ou seja, esse arbítrio, esse poder que você falou que o homem tem de tomar decisões livres, ele termina pelo simples fato da pessoa não poder mais tomar uma decisão segundo a sua natureza. A natureza de Adão é pecaminosa a partir do momento em que ele peca, que ele desobedece. Tanto que isso é verdade que no Salmo 51:5 Davi fala: gerado fui pela minha mãe em pecado. Ou seja, como um ser que nasce em pecado pode ter o seu arbítrio, a sua vontade, os seus desejos livres daquilo que é a sua inclinação natural. Outro exemplo que eu dou sobre a não existência do livre-arbítrio, e você não me falou sobre livre-arbítrio, o que você me falou foi sobre livre agência. São duas coisas diferentes. Arbítrio eu tomo decisão sem nada que possa me inclinar para tomar a decisão. Ou seja, uma pessoa nasce sem pecado, ela não nasce sem pecado. A não ser que você cria nisso, aí você não é mais arminiano. Uma pessoa, ela nasce em pecado, porque essa é a natureza humana. E as suas decisões são tomadas segundo a sua natureza. Na livre agência, o homem toma decisões segundo a sua natureza. Percebe a diferença? Ou seja, quando eu te perguntei qual era o conceito, muitos arminianos defendem uma coisa que não conhece, que não é o teu caso. Eu só acho que você precisa entender mais o que é agência e o que é arbítrio. Terminou a resposta? Sim.
No caso, você estava comentando o que eu respondi, então eu vou fazer a pergunta agora. Lá nas considerações finais, eu posso falar sobre a questão do livre-arbítrio. Certo? Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta. Uhum. Você, como calvinista, entende que Deus já tem os seus eleitos para a salvação, nada vai mudar isso, ninguém pode perder a salvação. Esses eleitos também podem ser chamados de escolhidos ou predestinados, correto? Uhum. Diante dessa posição, como entender aquele famoso texto que a gente ouve muito em pregações evangélicas, de João 3,16, que diz que Deus, ele deu seu filho aqui nas minhas palavras, né? Não estou com a Bíblia aberta. Uhum. Mandou seu filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como entender o todo que nele crê? Esse todo que nele crê se restringe somente aos escolhidos? Sim, eu entendo que sim, né? A palavra, o texto, né, no seu contexto maior, né, só para os irmãos se habituarem com o que eu estou falando, é de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Né? Eles marcam encontros escondidas, porque Nicodemos acreditava que Jesus ele poderia ser o Messias, porque o que Jesus fazia não era de uma pessoa comum, era de alguém muito especial. De repente, esse Jesus pode ser o Cristo, pode ser o Messias ungido. Né? Então, esse é o contexto maior. E dentro da cosmovisão judaica, né? E eu falo isso porque eu sou judeu também, um judeu, ele acredita que só ele é eleito, que só ele, só o povo de Israel foi predestinado para a salvação. Eu estou lançando rapidamente luz ao contexto maior. Quando Jesus chega nessa parte aqui do texto de João 3,16, a ideia desse texto aqui é nos mostrar que Deus amou o mundo, abrindo agora o leque para uma cosmovisão judaica imagina, de mais de 2000 anos atrás, que acreditava que somente um povo era eleito. E ele está dizendo aqui, olha, Deus amou tanto o mundo, ou seja, Deus tem pessoas em que ele vai salvar fora da etnia judaica. Então, a palavra mundo aqui não são todas as pessoas sem exceção, mas são todas as pessoas sem acepção étnica. Porque senão a gente pode ir lá naquele texto de 1 João 2, 15 e 16, porque se a palavra mundo são todas as pessoas, o próprio João que escreveu esse texto fala, não ameis o mundo. Espera aí, Deus ama o mundo, mas ele manda a gente não amar o mundo? Ou seja, será que o mundo abrange todos os aspectos da criação, não amar a criação, não amar a Deus, ou não amar o sistema deste mundo? Então, quando a palavra que Deus amou tanto o mundo aparece, ele quer deixar claro que Deus tem pessoas de um outro aprisco. E ele vai falar isso, o próprio João vai dizer isso aqui em João capítulo 10. Lá na frente, quando ele fala assim, no verso 25, a partir do verso 25, Jesus respondeu, eu já vos disse, mas não crede. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aí ele diz assim, essas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. Ou seja, não há como perder a salvação e ninguém as arrancará da minha mão. Ou seja, esse texto deixa bem claro aqui que a palavra mundo não significa todas as pessoas deste mundo, mas significa que Deus tem os seus escolhidos espalhados no mundo todo e que a salvação, o Messias, veio só para salvar um único povo, os judeus, até porque os judeus o negaram como Messias. Essa foi a sua resposta, né, pastor? Uhum. Pronto, concluído. Vamos aqui, eu vou ler 2 versículos comentando a sua resposta. João 3,16 e o versículo 17 também.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto ele não parece restringir a salvação somente para, ou melhor, a possibilidade de salvação somente para um grupo seleto que Deus já tem predestinado essas pessoas desde a fundação do mundo. Até porque aqui nos traz no versículo 17 a ideia de condenação caso o mundo não creia nele. Então, quem que vai ser condenado? Quem que vai ser condenado? A humanidade. Ou seja, as pessoas mesmo. Todas as pessoas que não crerem nele, salvo exceção aqueles que creem. É possível tirar esse raciocínio do versículo 17, quando diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. O texto não parece tratar só de um grupo de pessoas de pessoas salvas em meio a algumas raças, etnias, não. O texto parece realmente, e assim como toda a Bíblia nos parece confirmar que Deus oferece essa salvação não somente para um grupo de pessoas, mas para mais pessoas. Porque a ideia aqui é salvar o mundo ou condenar o mundo caso não creia nele. Ainda existe essa possibilidade da pessoa crer e não crer. Eu sei que o pastor vai discordar, mas aqui é um debate, é para isso mesmo. Né, pastor? Então, a minha resposta é essa. Eu não vejo nada no texto. Eu creio que a maioria das pessoas que lê esse texto conseguem perceber que o texto não trata somente dos eleitos no versículo 16. Todo que nele crê não é somente os eleitos ali de cada grupinho de pessoas, mas realmente a salvação ela se estende para todos os homens. Cristo quis salvar realmente todos os homens, aqueles que realmente se entregarem, aqueles que decidirem pela salvação. É sempre essa ideia que a Bíblia nos traz. A proposta de salvação. Alguém pode argumentar, talvez o pastor até possa argumentar, mas se o homem tem responsabilidade na salvação, já não é graça. Mas o mérito é de quem oferece a salvação. Deus oferece a salvação, a graça é dele. Vamos dizer assim, o ponto de partida da salvação, quem estende a mão é Deus, mas o homem é quem dá a mão de volta, segura na mão de Deus e recebe essa salvação. O homem tem o poder de receber, dizer sim ou não para a salvação. E assim todos os homens, até porque se Deus ele selecionar um grupo e predestinar um grupo para a salvação, automaticamente ele exclui os outros, predestinando-os ao inferno, e assim vejo eu que Deus não seria justo. É indiscutível que um dos atributos de Deus é a sua justiça. Isso não parece justo, predestinar alguns para a salvação e outros, querendo ou não, para o inferno. Essa é a minha resposta. O pastor fica livre e à vontade para fazer a sua pergunta. Ok. Então, a minha segunda pergunta será a seguinte. Você acabou de dizer que Deus seria injusto, né, se ele predestinasse alguns para a salvação e outros não. Baseado nisso que você falou, eu queria que você me respondesse o seguinte: se Deus quer salvar a todos, como você está advogando, né? Como você me explica o texto de Atos 13:48 que diz assim? Atos 13:48. É um texto bem conhecido que diz assim. Posso ler? À vontade, pode ficar à vontade, pastor. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Se Deus quer salvar a todos, como você falou, e a decisão parte do homem, você falou que quem decide sobre a sua salvação é o homem, né? Há um sinergismo aí. Você disse que Deus ele começa, mas o homem é quem termina. Ou seja, se o homem não quiser ser salvo, esse começo de Deus aqui não adianta de nada.
mas baseado em Atos 13 e 48. Se Deus quer salvar todos, como você me explica esse texto? Olha, a explicação para esse texto não me parece muito difícil. Biblicamente falando, não é uma explicação que seria impossível. Porque eu não discordo que Deus ele predestinou que ele tem os seus eleitos. Eu discordo da forma que ele faz isso. O pastor crê que Deus predestina através da sua soberania. Ele quis e vai fazer de qualquer forma, porque ele decidiu assim, sem dar, como afirma o pastor, o livre-arbítrio ao homem. Já eu creio que Deus predestina segundo a sua presciência, ou seja, o pré-conhecimento que ele tem. A nossa mente ela é muito limitada para entender e para explicar as coisas de Deus. Eu creio que o pastor há de concordar com isso. A predestinação, ela é um fato, ela é bíblica. Agora, como isso acontece, é o que eu discordo do pastor. Se Deus ele decreta que o homem ele vá para o céu ou para o inferno, isso já toca diretamente no caráter de Deus. Deus, para alguns, eu tenho que dizer que ele é mau e que ele é o autor de todo mal. Porque se Deus ele determina a existência de criminosos, e não só a existência, mas os atos dessas pessoas, ele é o responsável por isso. Então, Deus ele acaba sendo responsável pela prostituição, pelos homicídios, por tudo. Então, eu não vejo que Deus predestina determinando que as coisas aconteçam nos seus mínimos detalhes. Mas Deus predestina, dando a liberdade, o poder de escolha ao ser humano, e sabendo de antemão aqueles que aceitariam o seu amor, que aceitariam a sua proposta de salvação, como diz São Pedro na sua epístola, segundo a presciência de Deus, Deus, ele elegeu os seus. Ele sabia, antes da fundação do mundo, quem aceitaria o seu amor e quem o rejeitaria. Essa é a minha resposta, de forma bem simples e direta. Ok, Raila, no fim das contas você não me respondeu o que eu queria ouvir, mas eu respeito, porque a pergunta foi clara. Você falou que Deus quer salvar a todos, você colocou a palavra todos com todas as letras garrafais, usando o João 3,16. Mas quando a gente pega o texto aqui de Atos 13:48, a gente vai ver que a Bíblia fala assim: creram, e todos os que... Olha só que interessante. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos, olha a palavra todos aí. E todos os que haviam sido destinados, ou seja, predestinados, escolhidos para a vida eterna creram. Ou seja, quem foi que creu aí? A resposta é muito fácil, Railan. Lucas está sendo mais claro que a neve, mais branco que a neve. Ele fala, e todos que haviam sido destinados para a vida eterna creram, ou seja, todos creram. Nós vamos ver que nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E ele prega o evangelho nessa sinagoga, e houve aqui muita zombaria, mas aqui teve um grupo que começou a se interessar pela mensagem do Evangelho. Ou seja, Deus despertou um grupo para que Paulo, eles pedem, você pode voltar no próximo sábado e pregar de novo? Esse é o contexto maior. Paulo volta. Ele volta a pregar e ele fala para os judeus, visto que vocês rejeitaram e vos considerai dignos da vida eterna, nos voltamos para os gentios. E aí ele coloca, eu te pus como luz dos gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra, tá vendo? Olha a palavra mundo aqui, confins da terra, mostrando que há outros eleitos, não só mais judeus. Os judeus viraram as costas. No contexto maior de Atos 13, os judeus abandonaram, não quiseram ouvir a mensagem de Paulo.
Paulo fala, visto que rejeitais e não se acham dignos da salvação, me voltarei para os gentios. E ele fala, ouvindo isso os gentios, não mais Nicodemos, são não mais só judeus, glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados, olha a palavra está clara aqui. Aqui não é, a palavra aqui não é presciência somente. A palavra aqui no grego é agendado com antecipação. É como está lá em Efésios, no capítulo 1. Eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Nome escrito antes que existisse tudo, Deus já tinha escrito aqueles que ele iria predestinar para a salvação. O texto está fácil aqui, ô Railan. E aí você não me respondeu, porque de fato é difícil. Mas a Bíblia fala, e todos que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Não todos, mas todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz. Aí você falou assim, mas Deus seria injusto. Me diz uma coisa, Railan, e eu quero fechar. Deus é injusto em alguma coisa que ele faz? A resposta é não. Deus seria injusto se ele quisesse salvar a todos? Não, porque Deus é justo em todos os seus caminhos. Deus seria injusto se ele quisesse mandar todo mundo para o inferno? A resposta é não, porque Deus é justo para salvar todos e para mandar todo mundo para o inferno. Espera aí. Deus seria injusto se ele quisesse salvar um grupo e não todos? Aí o arminianismo vai dizer, não, aí sim, Deus seria injusto. Ele não é injusto para salvar todos ou para condenar todos, mas ele seria injusto se ele quisesse salvar só um grupo. Mas a Bíblia diz aqui em Atos 13:48, creram todos, não todos, mas todos que foram destinados para a vida eterna. Agora sou eu que faço a pergunta, não é isso? Certo, agora eu vou apertar um pouquinho, pastor. Ai, meu irmão, vai com cuidado. É um dos pontos, é um dos pontos do calvinismo, eu creio que você crê nesse ponto. A graça de Deus, ela é irresistível. Quando sim, né? Então a pergunta vai ser, se a graça de Deus ela é irresistível, não posso resistir, ela é eficiente, ela provoca mesmo a salvação. É isso que quer dizer, correto? Sim. Beleza. Então, como entender o texto de Mateus 22, versículo 14? Que diz assim, porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto eu estou lendo na tradução protestante e, para concluir a minha pergunta, eu creio que o pastor há de concordar que é a graça de Deus que chama o homem, que convida o homem para a salvação, mas esse texto vem a dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como entender que a graça de Deus ela é irresistível, eu não posso resistir, eu não posso dizer não para a salvação que Deus quer operar, como que poucos serão escolhidos, sendo que muitos são chamados? Parece dar a entender que alguns estão recusando essa salvação. Eu gostaria de ouvir a resposta do pastor agora a respeito desse texto. Ok. Olha, eu pensei que esse texto você me deu toda a razão, né? Você deu razão para mim, né? Com certeza, porque esse texto exatamente ele quer tratar sobre a eleição. Porque na posição reformada, ô Railan, existem dois chamados. Existe o chamado externo, né, que nós também, como existe a graça comum, um exemplo, o sol se levanta sobre honestos, não é isso? E sobre estupradores, ou não é verdade? Graça comum. Sim. Chove para todo mundo, não é isso? O nome disso é graça comum. Essa não é a graça especial, a graça salvadora. Quando você vem aqui com esse texto para mim, né, de Mateus 22:14, que diz, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, nós estamos falando aí daquilo que nós chamamos do chamado interno, que só atua eficazmente no coração dos eleitos. É claro que a graça, o chamado do Evangelho está livre para toda a humanidade. Não é negado a ninguém. Nós não somos investigadores de quem são os eleitos. Isso não existe. O modus operandi de Deus, de ele operar
essa escolha aqui está baseada na proclamação do Evangelho. Foi dessa forma, a melhor das formas que Deus agiu para mostrar que Ele tem aqueles que são seus para a salvação. Então, dentro da cosmovisão reformada, aquilo que nós advogamos sobre esse texto aqui, nós trabalhamos entendendo que há dois tipos de chamado. Aquele que é externo, onde todos, né, podem observar na criação de Deus que existe um Criador, mas o Criador não pode salvar ninguém. A criação, ela serve para a condenação, chamado externo. Mas há um chamado especial, que somente os escolhidos irão abrir o coração e receber a mensagem do Evangelho de forma irresistível. O próprio Paulo, né, ele é advertido, ele fala: Paulo, dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo, ele estava lutando contra esse chamado interno até que ele não resistiu. Agora, é claro que ninguém é pego, né, por laço e vem sem força, não. O Espírito Santo, para esses escolhidos aqui, para aqueles que a graça especial será manifestada de forma salvadora e irresistível, é um trabalhar doce do Espírito Santo. Pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas 1 hora, no fim das contas, como falou Jonas, ele vai dizer: a salvação pertence ao Senhor, e ele vai salvar todos aqueles que ele escolheu. Então, fazendo em resumo, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos aqui, são duas graças. A graça externa, onde todos têm acesso ao Criador, mas ela não salva, porque a criação não pode salvar ninguém, só Jesus pode salvar. Mas somente aqueles, os poucos escolhidos, esses, ouvindo o Evangelho, crerão para a salvação. Por isso que eu digo que esse texto não serve para tentar me pegar. Esse texto aqui, ele corrobora com aquilo que nós entendemos da fé reformada, percebe? Que há dois tipos de chamada. Aquele que vai atuar de forma global, onde todos terão acesso à criação, e aqueles que são os escolhidos, que ao ouvindo a mensagem do Evangelho, serão convencidos pelo Espírito Santo, e a obra do convencimento será aplicada no coração do eleito, para que essa redenção, essa justificação, possa com isso salvar aquele que foi escolhido, né, de antemão na eternidade. Agora eu vou comentar a sua resposta, e aqui eu vou comentar de forma especial. É um debate, nunca leva para o lado pessoal, tá, pastor? A gente sabe disso. Mas vamos lá, pastor. Você se esforçou, mas eu acho que... Eu entendi realmente o que o senhor quer dizer, mas eu acho que não tem muita lógica. O senhor fala de 2 chamados, 2 graças. Me parece que Deus está falando sério com os eleitos, com aquele grupo que ele elegeu. Ele realmente quer essas pessoas, ele vai trazer. Essa é a graça que o senhor chama de especial. Mas com outras pessoas, ele está brincando. Ele está chamando, mas não é de verdade. Ele chama, mas... Olha, eu estou te chamando aqui, mas você não vem até aqui para ser salvo. Eu estou só te chamando para nada. Essa é a ideia que passou, sinceramente. Comentando sobre o texto, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, aqui corrobora com o que eu estou falando, que o chamado de Deus ele não é limitado, não é só para os eleitos de um grupo seleto. Não. Deus chama a todos. Deus dá condição de salvação para todos. Jesus é aquele que diz: eis que estou à porta e bato. Olha a ideia do texto. Ele bate, dando a oportunidade e a liberdade para quem está dentro abrir ou não a porta. Ele diz: se alguém abrir a porta, ou seja, eu preciso abrir a porta. Então, existe essa possibilidade da pessoa abrir a porta ou não abrir a porta. Portanto, existe a possibilidade dessa graça de Deus operar a salvação e não operar a salvação. Quanto ao chamado de Deus, segundo a minha posição, que eu defendo, o chamado de Deus ele é sincero. É interessantíssimo, eu vejo até em igrejas evangélicas, pessoas que passam um tempo, pessoas que estão ali no pecado. Eu vou falar de igrejas evangélicas porque eu estou debatendo com um pastor. Mas eu já testemunhei pessoas que tiveram, do meu ponto de vista, uma conversão profunda, sincera, passaram um tempão na igreja, mudaram de vida, se libertaram de vícios, de pecados,
se tornaram pessoas virtuosas e depois recaíram. Do meu ponto de vista, eu acredito que é possível perder o estado de graça que nós chamamos na Igreja Católica. Também o calvinismo vai entender que é possível perder a salvação. E do meu ponto de vista, é isso que acontece. A pessoa realmente ela não estava de brincadeira na igreja. E eu não consigo imaginar Deus chamar a pessoa, operar na vida dela, melhorar a sua vida em todos os aspectos, ela se tornar uma pessoa com muitas virtudes, viver uma vida de santidade durante algum tempo, sem ter uma graça operante para a salvação. Eu acredito que essa graça ela foi realmente operante e Deus desejava a salvação daquela pessoa. E Deus deu todos os recursos para que aquela salvação se consumasse. Quando eu digo se consumar, é que a pessoa realmente chegue ao céu. Ponto. Mas por que não aconteceu? Porque aqui existe o que eu chamo de liberdade de escolha, livre-arbítrio, ou seja, o papel do homem, a escolha do homem. Então, muitas pessoas são chamadas, alguns nem sequer se chegam à igreja, se chegam a Deus. Outros se chegam. Eles vivem, eles experimentam aquela vida espiritual, mas no decorrer do tempo se perdem no caminho. É aqui onde Paulo ele nos alerta. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cair de onde? Eu pergunto, cair de onde? Só pode cair de um estado espiritual elevado. Isso se chama estado de graça, o estado em que a pessoa, se morrer naquele momento, estará salva. Acho que eu já estou me prolongando demais, mas é esse o meu comentário. Deus chama muitos porque as pessoas são muitas, a humanidade é numerosa, mas a salvação ela vai se consumar somente para poucos, por causa da liberdade humana. Não que o homem por si só ele consiga a sua salvação, não. Deus dá a graça, mas existe uma participação, sim, do ser humano, se quer ou não quer chegar até o fim, se quer ou não quer consumar a sua salvação. Então, esse é o meu comentário. Bom, vamos lá então. Você está dizendo que, no fim das contas, né, o que eu entendi assim, no fim das contas, apesar de Deus dar a graça para o homem, quem decide é o homem. Ou seja, Deus, no fim das contas, ele só pode amar, expressar o seu amor, manifestar o seu amor na vida de alguém, se o homem quiser que ele manifeste. Porque se o homem não quiser, segundo aquilo que você acredita, Deus não tem como manifestar o seu amor, porque no fim das contas é Deus quem vai, é o homem quem vai falar assim, não, Deus, é eu que te quero, é eu que te rejeito. Né? Então, segundo aquilo que você está advogando. Ou seja, a fé para a salvação pertence ao homem. Porque, no fim das contas, é o homem que tem a fé e o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a mensagem do Evangelho. Pensando nisso, eu queria que você me respondesse o seguinte. A fé para a salvação é um dom de Deus ou um dom humano? Certo. Então vamos lá. A fé para a salvação. Eu acho que você foi bem específico. Muito. A fé para a salvação, a fé para a salvação, ela, primeiramente, vamos falar da fé natural, né? Nós podemos ter uma fé natural, mas podemos crer ou não crer em certas coisas. Alguém me dá uma notícia baseado em fatos, já do meu conhecimento, eu posso crer ou não crer naquilo. Se alguém me diz que viu uma vaca voando por aí, baseado na minha razão, vou dizer que não acredito, porque vaca não tem asas, vaca não voa, nunca vi até então. Isso é uma fé natural, posso crer ou posso não crer. Agora, se alguém me diz que viu uma ave voar, um pássaro, eu já tenho esse conhecimento, a minha razão me diz que isso é possível, então eu posso acreditar nisso. Para a salvação, Deus dá a fé. É um dom de Deus. Agora, quando eu acho que você fala isso relacionado ao texto, onde diz que isto não vem de vós, é dom de Deus, lá também fala não somente da fé, mas da operação da salvação em si.
Se não me engano, Efésios capítulo 2, versículo 8, ou é o 9. Mas o texto, ele trata da salvação. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o ponto de partida é Deus. É Deus quem oferece, é Deus quem dá a graça, é Deus que dá a fé. O homem pode crer. Eu vou falar de uma experiência pessoal. Eu já estive em um momento de pecado, como todo ser humano, mas eu criei em Deus. Eu acreditava que dali eu poderia ir para o inferno ou para o céu, mas eu escolhi o pecado. Isso já aconteceu comigo. É uma experiência pessoal. Então, mesmo o homem crendo, existe a tentação, existe a oferta do demônio para o prazer momentâneo, que pode ocasionar a perda da salvação do ser humano, caso o ser humano escolha. Mas ele não deixa de crer por causa disso. Eu conheço pessoas, falando já do meio protestante, pessoas desviadas, que elas não negam a existência de Deus. Elas fazem uso da sua liberdade para o pecado. Mas o dom da fé permanece na pessoa. Permanece na pessoa. Aqui já vai um ponto também relacionado à doutrina católica, né? As obras, aquilo que eu faço importa também para a salvação. Por quê? Porque Deus, por sua graça, Ele nos dá a fé, e essa fé, ela deve produzir frutos. A fé, a obra é que vai completar a fé. A minha ação é que vai completar a fé. Então, se eu não completo essa salvação, se eu não desenvolvo a salvação, como diz o apóstolo Paulo, essa graça, essa fé não vai me servir de nada. Será uma fé morta, será uma fé infrutífera, que não vai me levar à salvação. Então, é isso que eu respondo. Deus é uma fé, dom de Deus, é indiscutível. Mas até o catecismo, ele fala que existe uma fé baseada na razão, existe uma fé natural, mas também, até ao mesmo tempo que é algo do homem, existe também a fé espiritual, a fé sobrenatural, que é dom de Deus. Isso é fato, é discutido na doutrina católica. Então, essa é a minha resposta. Eu queria te deixar falar mais um minutinho, que eu só queria que você explicasse um pouco melhor, assim, no fim das contas, é o homem quem decide, é isso? Eu só queria que você explicasse claro para poder responder. Assim, não, sim, no final das contas, é o homem que decide a salvação. É ele que decide, né? É ele que... Ok. Então, essa teologia, ela põe o homem no centro da coisa. Ela é muito perigosa, porque é uma teologia que nós chamamos de teologia humanista. O homem é o centro de todas as medidas, né? Essa teologia, ela foi muito difundida, né? O catolicismo, né, da igreja primitiva, né, que não é o que procede hoje, ela não acreditava nisso, né? Só para a gente poder trabalhar um pouco, você falou que você usou o catecismo católico e tal, né? Você usou as obras, né? Totalmente... não existe nenhum texto na Bíblia que diz que as obras ajudam para a salvação, né? Isso não existe. Na verdade, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, quem salva, quem distribui esse dom é Deus. Não existe o homem por si só, ele não quer buscar a Deus. O homem por si só, ele está morto em seus delitos e pecados. O próprio Jesus disse, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que um morto pode dizer, eu te aceito ou eu te rejeito? É possível um morto reagir se não houver uma intervenção de Deus? Ele vos deu vida. Ele que ressuscita. Você disse que, no final das contas, é o homem que decide sobre essa salvação. Mas, olha, Romanos capítulo 3, verso 10 adiante, não concorda com você, Railan. Diz assim, como está escrito, a partir do verso 10, Romanos 3, 10, como está escrito, esse é o homem, somos eu e você. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Vem cá. Você acha quem é essa pessoa que ele está falando aqui, que Paulo está falando, Reinaldo? Esse Paulo está falando de nós dois. Como é que você me diz que, no fim das contas, quem decide por sua salvação é o homem? E Paulo diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda.
todos se desviaram, uns se fizeram inúteis. A Bíblia fala que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como um ser que carece da glória de Deus pode decidir sobre a sua salvação, Railan? Ou seja, não existe um texto bíblico. Você não me deu um texto bíblico que diz que o homem, ele é quem decide sobre a sua salvação. Mas eu estou te dando vários aqui que mostram que por si só o homem não é capaz de buscar a Deus. Ele está morto. Espiritualmente ele não quer, ele quer pecar. Ele quer cometer toda a sorte de pecados. Ele quer cometer toda a sorte de iniquidades. Ele está morto, a não ser que haja uma intervenção. Aí você falou assim, não, Deus deu essa fé para todos. Tá bom, então por que todos não se convertem? Aí você vai falar assim, não, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher. Poxa, Deus é muito mal. Deus dá a fé para a pessoa crer, mas Deus dá a liberdade para essa pessoa que você falou que pela presciência ele já sabe que não vai crer. E na verdade, você só mudou o problema de lugar, você não resolveu o problema. No fim das contas, Deus, por que então ele não faz assim? Ele deixa o homem sem livre-arbítrio e salva ele. Porque não é melhor ser salvo? Aí você vai dizer assim, não, mas é porque Deus, ele dá liberdade para escolher. Para que ele faz isso? Para que ele vai dar liberdade para escolher se o texto de Romano diz que ele não quer buscar as coisas de Deus? Se o texto de Romano diz que não há um justo, não há sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Ele vos deu vida a vós, mortos nos vossos delitos e pecados. Por que Deus não tira essa graça que você diz que ele tem do homem e o salva de uma vez que você diz que ele é justo, que ele é amoroso, que ele quer que todos sejam salvos? Então Deus, ao ter amado a todos e ao ter morrido por todos e ao ter dado o dom da fé para que todos decidam por sua salvação, no fim das contas esse plano de redenção falhou, porque Deus depende da decisão de um pecador, da decisão de um morto, da decisão de um cara que não quer saber de Deus para que ele possa manifestar sua salvação. Deus, nessa visão humanista, falhou no seu plano de redenção. Agora, se Deus escolheu aqueles que serão salvos, então Deus não falhou, ele está cumprindo o seu propósito. E eu termino com um textinho da Bíblia, Filipenses 2,13. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer, vontade, como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus, meu irmão, quem escolhe, quem realiza, quem mostra no coração do homem quem ele é, porque por si só ele nunca vai querer saber das coisas de Deus. Minha última pergunta ao pastor é a seguinte. Se Deus ele determina todas as coisas, eu acredito que com essa afirmação, o pastor diz que Deus determina os mínimos detalhes desse acontecimento. Inclusive, eu vou ter que admitir, né, diante essa afirmação, que Deus é culpado de todo o mal que acontece, querendo ou não. Ainda que se usem expressões, termos teológicos para explicar o que é isso, e para tentar tirar a culpa de Deus, é inevitável. Deus será o culpado de todo o mal. E eu ainda chego a afirmar que Deus será pior que o próprio diabo, pois Deus o criou e determinou que ele caísse e levasse muitos homens após si. Isso é grave. Mas vamos lá, pastor. Deus determina todas as coisas, fazendo de si mesmo o culpado de tudo, inevitavelmente. Então, qual o sentido do juízo final na visão calvinista? Essa é a pergunta. Qual o sentido do juízo final na visão calvinista, na cosmovisão calvinista? Ok. Olha, essa pergunta é muito, muito boa, muito interessante. Obrigado pela pergunta. Eu creio que Deus ele tem um decreto, nesse decreto eterno, todas as coisas ali foram deliberadas. O próprio Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo, né? O texto, a gente tem isso na Bíblia, ou seja, todas as coisas aconteceram na eternidade. Né? Deus não está vendo o homem fazer as coisas e ele vai fazendo um plano. Eu creio que o mal, ele não existe por si só. O mal não é só a ausência do bem.
Não, o mal não existe por ele mesmo. Porque se não existe alguém paralelo a Deus que está controlando o mal. Percebe? Então, se eu for para trabalhar dessa visão que coloca o mal como uma coisa, a gente vai ser muito raso. Agora, como é que a gente explica textos, né, como aquele de Jesus em... Deixa eu só rapidinho trazer aqui, aí vou falar sobre o juízo final. Mateus 22, se não me engano. Espera aí. Da última ceia do Senhor Jesus, que ele diz assim, olha só que coisa interessante, você fala assim, não, peraí, se Deus não determinou as coisas, né, como é que a gente vai explicar isso? Ele fala assim em Mateus 26, a partir do verso 21. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe, sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu, quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito, determinado, foi decretado. Não tinha como Jesus não morrer na cruz. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Peraí, que história é essa? Como é que Jesus está fazendo duas verdades aqui? A primeira verdade é que a morte de Jesus foi decretada por Deus. Mas Judas é o traidor. Peraí. Deus determinou que isso acontecesse. Está escrito, foi determinado por Deus. Mas Deus determinou e ele culpa Judas por isso. Peraí. Cadê a explicação desse verso aqui? Deus não se preocupa em responder. Existem duas verdades aqui, Raíla. Deus predestinou, determinou que Jesus teria que morrer pelo seu povo. Mas ele culpa o traidor pela forma pelo qual Jesus vai. Peraí, aí você fala assim, por que Deus vai julgar as pessoas? Porque de alguma forma que Deus não explica, que nenhum calvinista explica, ninguém tem como explicar isso. Porque Deus não revela para nós. Deus responsabiliza o homem pelos seus atos. Ah, mas peraí, se está tudo determinado, como Deus pode ser responsável? Não há uma explicação. Eu recorro para Deuteronômio 29, tem coisas que são mistérios de Deus. Mas o que eu sei é que nesse texto há duas verdades. E Deus ele vai trazer juízo sobre todos aqueles que não creram em seu nome. Deus vai trazer juízo sobre aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Ah, não, mas aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho foi porque não foram predestinados para a salvação. Ainda assim, Deus os culpa. Deus fala, olha, povo de Israel, eu vou mandar vocês serão entregues nas mãos dos ninivitas. Deus determinou que eles seriam escravizados novamente. E Deus fala, e eu vou usar isso para destruir os ninivitas. Como assim? Deus usa um povo para trazer o povo de Israel para o cativeiro. Deus usou ele. E o próprio Deus, por causa que eles pegaram o povo da aliança e levaram escravos, vai puni-los por causa disso? Como explicar isso, Railan? A resposta é, Deus não está nem aí para explicar para a gente. O que nós sabemos é que Deus, ele determina todas as coisas. O homem é responsável por tudo de mal que ele faz. E tudo de bom que ele faz é graça de Deus. E a Bíblia mostra que ainda assim ele será julgado pela sua rejeição diante de Deus. Isso tanto é verdade que quando a gente vai lá em Hebreus 9:27, o que está lá no 9:27? Como está ordenado, decretado. Olha só que bonito. Aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Irmão, o juízo de Deus é tão certo quanto a palavra ordenada aqui. A gente vai fazer o que contra isso? A gente vai falar assim, não, se Deus já determinou todas as coisas, então qual é o sentido do juízo? O homem é culpado diante de Deus.
A Bíblia, Pedro fala isso em Atos. Vocês crucificaram o autor da vida. Vocês são culpados diante de Deus. Mas isso já tinha sido pré-ordenado por Deus. Está lá em Atos capítulo 2. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que não está no texto? Está no texto, meu irmão. Pedro fala isso ali quando ele vai depois do Pentecoste. Ele deixa bem claro, olha, nós não estamos bêbados. O que aconteceu aqui foi aquilo que falou o profeta Joel. Vou me alongar mais um pouquinho, porque é a minha última pergunta. Mas ele fala assim, olha, homens israelitas, escutem as minhas palavras. Aquele Nazareno aprovado por Deus, com muitos milagres e tal, ele foi entregue, olha só no verso 23, ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, ou seja, proorizo no grego, determinado, predestinação e presciência. Deus não só viu o que ia acontecer, Deus ele viu que ele determinou que seria. Aí ele vai dizer, ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Olha o que ele fala agora, na parte B do versículo 23. Vós o mataste, crucificando pelas mãos de ímpios. Como assim, Railan? Verso 23, a parte A diz, ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presença de Deus. As duas palavras, não tem como fugir, as duas coisas estão juntas. Nós não negamos isso. E a parte B do 23 fala, vós o mataste. Vocês são culpados por isso. Apesar de ter sido um decreto, o modus operandi que Deus usou foi um ser humano. Deus determinou e ele está culpando o homem aqui, juízo sobre a vida deles, meu irmão. A Bíblia fala, aquele pois que rejeita o filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não é só amor. Deus é justiça, é ira, e aqui estão as duas verdades, no verso 23. Deus, ele foi entregue pelo conselho determinado pela presciência de Deus, vós o mataste. Como explicar essas duas verdades? Deus determina a coisa, mas ele responsabiliza os homens por isso. É um mistério de Deus. O que a gente faz? A gente se cala com relação a isso. Agora, comentando a sua resposta, essa questão da predestinação e da liberdade do homem, que eu entendo que o homem também tem, é um grande mistério. Eu não vou dizer que é algo fácil de entender. Por quê? O pastor citou alguns textos interessantes. Então já estava determinado. Alguém tinha que fazer aquilo. Tinha a liberdade para fazer ou não fazer. Não estou dizendo que o propósito de Deus da crucificação poderia falhar. Não, aquilo iria acontecer de qualquer forma. Porém, eu entendo de uma forma diferente. A distinção é aqui. O pastor acredita que Deus determinou os atos de quem fez aquilo. E mesmo assim culpou as pessoas. Já eu entendo que Deus, ele determinou que aquilo acontecesse porque era necessário, mas ele previu a liberdade do homem, o que o homem faria, e também previu quem faria aquilo. Previu o que aconteceria naquelas circunstâncias da história. E Deus deixou acontecer. Nesse sentido, Deus determinou a história que acontecesse, porque Deus ele gera a história é parte dele. Mas ele predetermina os fatos, considerando a liberdade humana. Essa é a minha diferença para o pastor. Confesso que há grande mistério de como Deus faz isso. Como Deus pega a pessoa com a sua liberdade no momento exato para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele predeterminou. Isso, mesmo na minha visão, é um grande mistério da predestinação das coisas. Como que Deus, Judas Iscariotes, como explicar, mesmo da nossa visão, como que Deus colocou ele no momento exato para fazer aquilo que ele deveria fazer? Diante de tudo isso, eu acredito que nós somos duas pessoas, tanto eu como o pastor, tentando entender um ser infinito, mas que nós não conseguimos mensurar o tamanho de Deus, a sabedoria de Deus. Nós estamos aqui, de certa forma, apesar que nós estamos com a palavra revelada, mas palpitando muita coisa, porque Deus, ele é mistério. Há muitas coisas a respeito do que Deus faz. Eu posso falar coisas do dia a dia. Sabe, uma coisa que eu me questiono muito, e nisso eu glorifico a Deus, porque eu vejo a grandeza dele, o poder que ele tem, e em tudo nós devemos dar graça, porque é graça de Deus. Isso é fato. Está vivo aqui, esse debate está acontecendo por permissão de Deus, no mínimo, permissão de Deus. Pessoas
vivem 70 anos, 80 anos. Isso é impressionante. Outras pessoas, bebês, morrem sem ver o mundo, sem ver a luz do dia. Às vezes, há um questionamento, mas por quê? Eu tive a oportunidade de viver até hoje, pessoas viveram até 80 anos. Esse bebê partiu dessa vida sem nem sequer ver os pais, sem nem sequer viver o que há de bom nesse mundo. Então, tem muita coisa que a gente não vai conseguir explicar. É aqui que muitas pessoas entram, se iludem com algumas teorias e até aceitam o ateísmo. Dizem, não, Deus não existe porque permite um bebê morrer, por exemplo, sem viver o que há de bom no mundo. Não teve a mesma oportunidade que outros. Eu confesso, eu creio que Deus recolheu esse bebê para não viver os males deste mundo caído. Eu posso rapidamente citar o Salmo 139, verso 16, só para você entender. Pode citar, depois eu concluo, pode citar. Olha só que interessante. Você fala assim, por que aquele viveu 70 e esse aqui viveu algumas horas? Olha o que o Salmo 139 fala, verso 16. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Meu irmão, eu não tenho dúvidas que o bebê que não experimentou os males desse mundo foi porque os dias dele foram ordenados, determinados por Deus que fosse aquele. Eu creio que ninguém vai viver nem a mais nem a menos, Renan. Só para que você entenda assim que, cara, nós estamos totalmente na mão e no cuidado de Deus. O nosso tempo aqui é determinado por Ele. Mas como vamos viver aqui, se vamos ter saúde, se vamos comer porcaria ou não, Ele nos deixa ter essa agência. Mas isso não vai ultrapassar os limites do tempo em que estamos aqui na Terra. Pode terminar, meu irmão. Desculpa te interromper. Concluindo, eu achei gostoso o que você falou. É porque quando a gente se abre para falar do mistério de Deus, acontece algo espiritual, a nossa alma se abre. Isso é muito bom. Porque eu vejo assim, olha, Deus no sentido de conhecimento do intelecto, você pode conhecer, estudar sobre ele. Agora, quando você vive, a sua alma se abre para entender, aí é diferente, você já entra no espiritual. Né? Agora, vamos voltando aqui ao juízo final. Isso já é algo da parte intelectual, do questionamento, da filosofia mesmo, do ser humano. No calvinismo, a única saída para essa questão do sentido do juízo final é dizer que é mistério de Deus, porque no calvinismo realmente não há como explicar. O pastor bem falou, não há como explicar. Agora, para a posição que a gente defende, arminianos, católicos, defendem essa posição, o juízo final tem um sentido mais claro. Eu posso dizer que, como nós entendemos que os homens são responsáveis por seus atos e que Deus não determinou esses atos, então o ser humano teve uma esfera de liberdade para fazer isso, o ser humano é totalmente responsável por esses atos, e no juízo final, não somente no juízo final, mas no juízo particular que nós cremos com aqui, meu Deus. Pronto. Apagou um pouquinho. Então vamos lá. Para a nossa posição, é mais fácil entender essa situação do juízo final, porque há uma esfera de liberdade dentro da agência de Deus, dentro da ação de Deus, melhor dizendo, há uma esfera de liberdade humana. Deus nos dá o poder de escolher. Então, quando eu escolho praticar o mal, quando eu escolho praticar um pecado, a responsabilidade é totalmente minha, porque Deus não determinou que eu fizesse isso. Esse é o nosso entendimento e, portanto, nesse caso, como eu sou totalmente responsável pelo mal que eu faço no juízo final, o juízo particular após a morte também, ele tem um sentido, porque eu vou responder pelos meus atos e estes meus atos, Deus não foi responsável. Então, era isso que eu poderia comentar a respeito da resposta do pastor. Agora, nesse momento, nos prolongamos bastante. Eu peço que o pastor faça as considerações finais, tá? Sem se prolongar muito, porque já está muito grande aqui o debate, está muito esticado. Então, vamos assim. Pastor, você tem a liberdade de fazer suas considerações finais. Você pode voltar lá para as minhas respostas, pegar o que você achou que fala e comentar. Certo?
É a hora de tapar as brechas agora. Então, me deixe sem saída nas suas considerações finais. Ok. Quero então terminar fazendo as minhas considerações finais, fazendo a gente pensar aqui o seguinte. Se o homem que está no se o homem é quem decide sobre a sua salvação, se o homem tem livre-arbítrio, né, para decidir sobre todas as coisas, por que então ele não decide parar de pecar e se torna logo um santo? Eu fico pensando assim, se Deus, como o Railan falou, previu que essas coisas iam acontecer, por que ele não mudou? Por que ele não mudou e salvou todo mundo de uma vez? Porque só prever não resolve o problema. Eu entendo biblicamente que a doutrina da predestinação sempre foi difundida de forma verdadeira por todos os vultos piedosos do Antigo e do Novo Testamento e por meio de toda a igreja primitiva. E eu entendo que nós estamos totalmente debaixo das mãos de Deus e quem decide sobre a nossa salvação não somos nós, porque nós não queremos ser salvos. Paulo disse em Romanos 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, todos se desviaram e se fizeram inúteis. Efésios 2, verso 1 diz que ele vos deu vida a vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vários textos nos mostram que creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Ou seja, se Deus quis salvar a todos, por que tem esses textos na Bíblia? Então, eu quero terminar deixando claro que a doutrina da predestinação, ela é bíblica e quer nos dizer que nós estamos na total condução e governo desse Deus Todo-Poderoso, que, por sua pura e livre graça, enviou seu único Filho para que nós pudéssemos ter redenção. É claro que Jesus não morreu por todos, porque se ele tivesse morrido por todos, todos iriam ser salvos, porque é o próprio Deus que foi àquela cruz. Agora, se Deus morreu por um grupo que nós não sabemos, milhares de milhões, então Deus está cumprindo o seu propósito. Ele vai salvar todos aqueles por quem ele morreu e nenhum vai ficar de fora. Essa é a minha consideração final. Eu creio num Deus soberano que predestinou aqueles que seriam salvos e que é totalmente justo em tudo o que faz. Inclusive, se ele não quiser salvar ninguém, ele é justo. Se ele quiser salvar todo mundo, ele é justo. Se ele quiser salvar só um grupo, ele também é justo. Então vamos lá, as minhas considerações finais também para o encerramento desse debate. Quero só observar quem acompanhou o debate até agora, peço que deixe o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E, posteriormente, o pastor irá questionar o meu catolicismo aqui no canal. Ele pediu a oportunidade para fazer isso e será um prazer. Eu vou responder conforme eu puder e será interessante também, porque o debate tem essa finalidade da reflexão. Foi pelo debate, através do debate, que eu mudei de posição tantas vezes. Então, isso acontece, é necessário até para nós chegarmos à verdade. Então, minhas considerações finais. Eu creio que, diferentemente do pastor Jesus, ele morreu por todos, para a salvação de todos. Ele mesmo, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tradução protestante. Eu pergunto, quem não está cansado, quem não está sobrecarregado com o pecado? Quem dos homens? Então, todos. Eu vejo que esse alívio é um refrigério da salvação que Cristo quer dar a todos. Mas nem todos abrem a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Então, nem todos abrem essa porta. Jesus é educado, bate na porta. Ele mesmo diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. A graça é para muitos. Para pessoas, muitas pessoas, uma quantidade numerosa. Eu acredito que a graça de Deus ela é resistível. É possível dizer não para Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, essa graça ela quer salvar todos, mas eles podem dizer não para a salvação. Eu acredito que Deus também quer salvar todos, como Paulo escreve a Timóteo.
que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só comentando algumas coisas que o pastor comentou no decorrer do debate, Romanos, ele citou o texto de Romanos, e ele disse que todos os homens são injustos, ou seja, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Realmente, os homens, por si mesmos, não podem se justificar. É Cristo que justifica, mas, volto de novo à questão, Deus oferece a graça da justificação. É Deus que chama o homem. Cabe ao homem responder ou não. Não há um justo por si, eu concordo, não há um justo sequer, por si mesmo, somente através de Cristo. Eu anotei alguma coisa aqui para me comentar depois, mas nem sequer eu consigo ler mais. Então, basicamente é isso. Eu acredito que foi proveitoso o debate. E só para concluir, o debate foi a respeito da predestinação. Então, segundo o pastor, Deus determina tudo que irá acontecer. Segundo o pastor, Deus determina tudo, absolutamente tudo. Pela sua própria soberania, pela sua própria vontade, sem levar em consideração o livre-arbítrio do homem, porque, segundo o pastor, o homem não tem livre-arbítrio. Já eu acredito que o ser humano pode escolher, eu chamo esse poder de escolha livre-arbítrio, o ser humano pode escolher e ele é responsável pela sua escolha. Mas, enfatizando, o homem não é o responsável pela sua salvação, ele é o responsável se vai aceitar ou não receber essa salvação. A salvação é mérito de Deus. Então, basicamente isso. Muito obrigado, pastor, pela participação. Que as pessoas tirem suas próprias conclusões e até o próximo debate que faremos aqui no canal.